Salve, meus companheiros de travessia da obra Grande Sertão Veredas. Hoje é dia de nós resolvermos questões. Estão preparados para isso? Fizeram as questões? Vamos fazer a revisão? Esse é o gabarito do material de questões número 1. É um apanhado de questões que eu busquei na internet mesmo, são questões que estão disponíveis e vamos então resolver juntos. Vamos nessa? E vamos então de questão número 1. Questão 1. Leia o trecho do romance Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Ele dispõe aí um trecho e nós vamos diretamente agora para as alternativas. Assinale verdadeiro ou falso diante das afirmações sobre o trecho. Primeiro, Riobaldo, narrador da história, ele tem consciência de que sua narrativa obedece ao fluxo de memória e não à cronologia dos fatos. Perfeito, essa é verdadeira. Ele tem absoluta consciência e ele conversa, ele dialoga com o seu interlocutor a respeito disso. Inclusive pede desculpas, fala de sua ignorância por não saber emendar a história como convém. Verdadeira. Segunda, a ignorância de Riobaldo é expressa pelos erros gramaticais e pela inabilidade em contar sua história, que carece de ordenação. Bem, é verdade que a história carece de organização. É verdade que o narrador em primeira pessoa parte de uma subjetividade que ao leitor soa desorganizado, mas a sua ignorância não pode ser expressa por erros gramaticais. Essa é uma questão importantíssima. O autor explora a oralidade do homem do sertão. Então, não há aqui um juízo de ignorância do autor por desconhecer regras gramaticais. Número 3. A sobrecoisa, a outra coisa que o compadre Kelemen quer é a interpretação da própria vivência e não o simples relato dos acontecimentos. Perfeito. Tanto em Guimarães Rosa quanto em Clarice Lispector, importa muito pouco a narração, a ação que acontece, mas a reverberação dessa ação no interior do personagem, para buscar uma essência mais profunda na complexa trama do viver. É isso que a obra busca, não o mero caso. 3. O ouvinte exerce um papel importante, pois obriga Riobaldo a organizar a narrativa e dar significado ao narrado. Sem dúvida nenhuma, essa é verdadeira. Ou seja, o interlocutor, embora ele não se manifeste, ele esteja em silêncio o tempo todo, a sua presença pode ser observada pela forma como o narrador organiza a linguagem. Então, a presença desse interlocutor, ela é importante porque faz com que o narrador se organize. Afinal de contas, existe alguém ouvindo, existe alguém que precisa entender aquilo que ele está narrando. Portanto, a resposta correta é letra C. No excerto, o sertão é apresentado como um símbolo de solidão devido à vastidão de um mundo onde se marcha légua à procura de alguém. Sem dúvida, esta é verdadeira. Um dos atributos geográficos do sertão é a sua proximidade com o deserto, desertão, sertão. Então, esse lugar vasto onde você marcha léguas e não encontra ninguém. Segunda, perante as travessias e as larguezas do Chapadão, o sertão está localizado na interioridade e na subjetividade humana. Na obra Grande Sertão Veredas, isso é muito verdadeiro, muito verdadeiro. Ou seja, geograficamente, você tem os grandes chapadões do sertão que exigem travessias longas daqueles que desafiam sua caminhada. Isso na obra Grande Sertão Veredas se traduz exatamente
né, na busca da interioridade, na travessia da própria subjetividade e na significação da existência. É verdadeira. 3. O autor demonstra a força inovadora de uma transfiguração estilística que busca potencializar o léxico próprio e o falar sertanejo. Sem dúvida, essa é verdadeira. Esse é um dos motivos pelos quais o Guimarães Rosa ficou famoso, né? Por criar uma linguagem praticamente. Por quê? Porque ele não simplesmente traduz a linguagem naturalista do homem do sertão, mas ele atribui poesia a esse falar. Então ele potencializa o léxico, a palavra, né, e o falar sertanejo. E a última, não existem temáticas místicas e religiosas associadas a manifestações da natureza do sertão. Bem, essa é falsa. Afinal de contas, a obra Grande Sertão Veredas tem uma natureza metafísica que se traduz em tudo, inclusive em elementos da natureza. Então temos aí como correta a letra D. E vamos à questão número 3. Temos aí o texto, que é exatamente o texto inicial da obra, e o enunciado. O texto anterior, apesar de curto, contém muitas características do estilo do autor, entre as quais, primeira, explora o chamado superregionalismo dentro do modernismo, que ampliava e transformava as características do homem do interior. Bem, nós vamos colocar aqui esta como correta, né? Ou seja, esse superregionalismo seria um regionalismo que ultrapassa, né, as meras características pitorescas do espaço. Então, um regionalismo que consegue, né, superar a dimensão local e atingir a dimensão universal. É verdadeira. Né? Ela transforma a maneira de revelar a natureza e o homem do interior. Segunda, seu universo ficcional é o dos senhores de terra aristocrático, dominado por conceitos arcaicos e dos capitalistas do litoral, ambos expressos em linguagem convencional. Nós vamos colocar aqui falso, todas, né? Essa alternativa está toda falsa. O universo ficcional do Guimarães, né, especialmente em Grande Sertão Veredas, não é o dos senhores de terra aristocráticos, mas é o mundo da jagunçagem, né? É o mundo dos sem terra que guerreiam pelo sertão e não dos homens senhores de terra. Né? E poderíamos dizer também que está muito falsa, porque diz que expressa em linguagem convencional, nada mais anticonvencional do que a linguagem de Grande Sertão Veredas. 3. Seguindo o modelo de José Lins do Rego, o linguajar dos seus personagens copiava o dos sertanejos, sem modificações, imobilizado no tempo como uma cópia fiel da realidade. Esta alternativa está falsa. É essencial compreender que a linguagem de Guimarães Rosa não reproduz de modo naturalista o falar do homem sertanejo, mas constrói, né, uma poesia própria a partir deste material. Tá? O texto utiliza arcaísmos, metáforas, neologismos, além de construções sintáticas inovadoras, com inversões e apagamentos. Isso é verdadeiro. Todos esses recursos, né, todos esses moldes estilísticos aí de construção aparecem na obra de Guimarães Rosa. E a última, apesar das inovações, o texto conserva um tom coloquial, isto é, o tom de conversa da gente do interior, numa imitação da fala. É absolutamente verdadeiro, né? A obra ela produz esse tom coloquial, é Riobaldo, né, o homem do interior que conversa, né, reproduzindo todo os gestos, né, da linguagem coloquial. É isso aí, vamos agora para a questão de número 4. Temos um texto que fala da experiência do narrador com o diabo, né? Esse é um dos temas mais comuns
do livro. E vamos aí à questão 4. A fala expressa no texto é de Reobaldo. De acordo com o narrador, o diabo, letra A, vive preferencialmente nas crianças, livre e fazendo suas traquinagens. Basta fazer a leitura atenta do livro, da obra, né, e vocês vão ver que essa letra A não faz sentido. Né? O diabo pode estar, pode estar em todos, inclusive nas crianças, né? Pois não é o ditado menino trem do diabo, o texto diz, mas não há nenhum texto que diga que o diabo vive preferencialmente. B. É capaz de entrar no corpo humano e tomar posse dele, vivendo aí e perturbando a vida do homem. O texto também não fala de possessão, entrar no corpo, né? Também é uma extrapolação do texto. Letra C. Só existe na mente das pessoas que nele acreditam, né? Perturbando-as, mesmo sem existir concretamente. Né? Também essa letra C, né, não é verdadeira de acordo com a leitura do texto. Né? A letra D é verdadeira. Não existe como entidade autônoma. Antes reflete os piores estados emocionais do ser humano. Bem, ele vai dizer isso muito claramente. Né? O diabo vige dentro do homem, os crespos do homem, solto por aí, cidadão, quer dizer, como entidade autônoma, é que não existe diabo nenhum. O diabo, portanto, na obra do Guimarães, né, quer dizer, o personagem, o Riobaldo, ele acaba chegando a esta conclusão, né, que o diabo está nas ações do homem humano e não, né, como uma entidade com chifrinho, com diabinho, andando por aí fazendo suas maldades. A resposta correta, portanto, é letra D. E vamos aqui à questão número 5. De novo um texto, né, falando aí sobre o meeiro Zezim. E o enunciado diz o seguinte. Da passagem citada, Riobaldo expõe uma situação decorrente de uma desigualdade social típica das áreas rurais brasileiras, marcadas pela concentração de terra e pela relação de dependência entre agregado e fazendeiro. No texto, destaca-se essa relação porque o personagem narrador, então vamos ver, veja que o enunciado nos dá uma pista importantíssima. Afinal de contas, antes de fazer a pergunta, ele nos dá um panorama do que era a situação de desigualdade social em relação à terra. Então, ao apresentar a condição do meeiro Zezim, e veja que ele inclusive compara o pobre, né, aos pássaros dos rios e das lagoas que andam, né, pelos vasos das Gerais. Então, o correto é letra D. Né? O texto, através desse texto, o narrador mostra a condição material da vida do sertanejo e como esta vida é dificultada pela sua dupla condição de homem livre e, ao mesmo tempo, dependente. Né? É livre, mas a pobreza, né, a miséria, faz com que você esteja dependente, atrelado, né, a um senhor de terra e assim por diante. Letra D. Agora a questão de número 6 vai trazer um texto grande aí, um texto muito bonito. Né? O texto nos apresenta um suposto interlocutor que nunca toma a palavra. A conversa de Reobaldo com o tal interlocutor revela o quê? Vamos ver? Vamos ver? Letra A. Revela que de fato o narrador fez um pacto com o diabo e o diálogo vazio era consequência desse pacto? Não é verdade isso, né? Ele não tira a certeza da conversa com o interlocutor. Para quem conhece toda a história, vai ver que é exatamente o contrário. A conversa com o interlocutor traz até uma certa tranquilidade ao Riobaldo de que o diabo não existe. Letra B.
Para Riobaldo, servia como reflexão em voz alta sobre os grandes mistérios da condição humana. Perfeito. É letra B. Veja que ao longo de todo o livro, o interlocutor não fala. Somente o narrador Riobaldo conversa. Então é como se o Riobaldo estivesse numa longa sessão de psicanálise, né, e servisse ali essa interlocução para que ele pudesse colocar em voz alta os grandes mistérios que o incomodam, né? Então é letra B. Então, questão de número 7. O texto é pequenininho, um texto aí que fala sobre o sertão. Sertão, sabe o Senhor? O sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte que o poder do lugar. Enunciado pelo fragmento acima de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, percebemos que neste romance, como em outros textos regionalistas do autor, o gabarito é letra A. Neste e em outros textos, o conflito entre eu e o mundo se realiza pela interação entre os personagens e o sertão. O sertão representa o mundo, os personagens refletem a condição humana, então, que acaba por ser mítico e metafísico. O regionalismo de Grande Sertão Veredas é especial exatamente porque supera o regionalismo geográfico, né, e se converte num regionalismo mítico, metafórico. Questão 8. A personagem Riobaldo dialoga com alguém que chama de Senhor. Embora a fala dessa personagem não apareça, é possível recuperar, pela fala do narrador, os momentos em que o seu interlocutor se manifesta verbalmente. Isso pode ser comprovado pelo trecho C. O gabarito é a letra C. Não lhe agradeço. Ora, está implícito aí, portanto, no texto, a fala do interlocutor. O interlocutor reagiu, respondeu negativamente, não. Ao que o narrador reagiu, não? Ah, então lhe agradeço. Então, fica implícita a fala do interlocutor na letra C. Questão de número 9. O narrador Riobaldo, de Grande Sertão Veredas, tem péssima pontaria? Letra A? Não, ele tem ótima pontaria, tanto que se chama Riobaldo Tatarana, Riobaldo, né, lagarta de fogo. Letra B. Desnuda sua sensibilidade feminina passo a passo a partir da descoberta da atração física por outro jagunço? Não, né? Ele não desnuda essa sensibilidade feminina. É letra C. Indaga-se a fundo para saber se o pacto que fez com o diabo tem valor ou não, e se as guerras e o sofrimento humano têm origem na intervenção do diabo. A letra C está correta. Essa é realmente uma indagação que o narrador-personagem faz constantemente. Letra D. Ao derrotar Joca Ramiro e Medeiros Vaz, ganha inimizade de Zé Bebelo. Não. O Riobaldo narrador não duela contra Joca Ramiro, muito menos contra Medeiros Vaz. Portanto, a letra D está errada. Para ser conhecido como líder pelos jagunços, é forçado a lutar com o seu melhor amigo. Não, nós já sabemos que isso não faz parte da narrativa. O correto é a letra C. Questão número 10. No romance Grande Sertão Veredas, o protagonista Riobaldo narra a sua trajetória de jagunço. A leitura do trecho permite identificar que o desabafo de Riobaldo se aproxima de vamos lá, essa é uma questão, de gênero textual. Então, vamos ler o texto. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então, esse trechinho que nós acabamos de ler se aproxima de um diário. Olha, não confundir a perspectiva das memórias de Riobaldo, com o que o enunciado está pedindo de nós. Nesse trecho, nós identificamos um diário? Não. Identificamos uma fábula, a fábula, uma narrativa de cunho moral, normalmente interpretada por animais. Não temos isso aqui. Uma notícia? Muito menos.
Uma crônica? Não. O que temos aqui é uma característica essencial da forma de narrar de João Guimarães Rosa, que é o aforismo. O aforismo é uma sentença proverbial, uma sentença cheia de sabedoria, né? Normalmente em poucas palavras. Né? Normalmente, esses aforismos é que tornam a narrativa do Grande Sertão Veredas, né, tão cheia de espírito. Então, letra D. Questão de número 11. Em Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, ergue-se uma presença dominadora, a terra bruta dos confins de Minas Gerais. As personagens configuram o homem endurecido pela rude lida do sertão, e o enredo é a luta épica entre os grupos de jagunços. Esses três elementos estruturais lembram uma semelhança básica com qual obra? A semelhança é com a obra que se divide em a terra, o homem e a luta. Né? E que obra é essa? É a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Nessa obra, o Euclides da Cunha vai nos descrever a terrível Batalha de Canudos, a Guerra de Canudos, em que apresenta o drama do homem sertanejo, o dilema do esquecimento, né, do Brasil em relação a essa terra tão sofrida. Entretanto, é interessante perceber as diferenças entre essas duas obras. A obra Os Sertões de Euclides da Cunha é uma obra plasmada pelo determinismo naturalista. O meio determina o homem. Já na obra Grande Sertão Veredas, né, o meio não determina o homem. O homem, né, o poder da mente se faz mais forte que o poder do lugar. Então não há determinismo na obra Grande Sertão Veredas. Questão 12. É correto afirmar que entre os elementos que evidenciam a presença de intertextualidade na composição de Grande Sertão Veredas não se inclui. Atenção então aí para o não. Letra A. O caso de Maria Mutema e do Padre Pontes. Bem, essa é verdadeira. Afinal de contas, a obra Grande Sertão Veredas, ela cria intertextos com os causos da narrativa oral popular. E o caso de Maria Mutema aparece exatamente nesse sentido. É um causo, né? Letra B. A lembrança recorrente da toada de Ciruís. Letra verdadeira. A toada de Ciruís lembra os cantadores de viola do sertão. Portanto, a obra faz intertextualidade, né, com as modas de viola, com os repentes do homem sertanejo. Perfeito. C. O relato do assassinato do chefe Zé Bebelo. Não. Quem conhece o enredo da obra sabe que Zé Bebelo não é assassinado. Quem é assassinado é Joca Ramiro. Portanto, a letra C está errada. A letra D, a narração do pacto de Riobaldo com o diabo. Esse pacto com o diabo guarda lembranças de outros textos da literatura universal? Sim, o mais famoso deles, o Fausto de Goethe. Né? Então, a história do pacto com o diabo é uma história que aparece em Grande Sertão Veredas como um intertexto. O correto, né, é a letra C. Questão número 13. Temos um texto e o enunciado diz: o texto acima de Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa esclarece um dos aspectos do tratamento dado ao tempo nessa obra. Assinale a alternativa em que se explicita esse tratamento. Letra A. O narrador alterna o relato de fatos importantes do passado com a narração de pequenos episódios mais recentes. Não é verdadeiro. Não existe essa lógica de alternâncias na obra. Letra B. A ordem cronológica da narrativa vai conferindo aos fatos relatados a importância real que tiveram no passado. Não há essa hierarquia de importância, né? À medida em que são narradas, né? É porque são mais importantes. Não. Letra C.
A narrativa constrói-se a partir de um tempo reestruturado pela memória, em que os acontecimentos se classificam segundo uma ordem de importância subjetiva, ou seja, vai nascendo à medida em que brota na lembrança e no coração do narrador. É letra C. A letra C está correta. Vamos ver a letra D e E. O relato dos acontecimentos não é feito em ordem cronológica, ok? Porque se o fosse, ficaria falseada a importância dos fatos narrados. Não é verdade, né? Letra E. O tempo da narrativa confunde na memória os acontecimentos significativos com aqueles que têm importância menor. Mais uma vez, a gente tem essa classificação hierárquica do que é importante e do que não é importante. Não. Às vezes, coisas muito importantes serão trazidas depois, simplesmente porque, né, na ordenação subjetiva do narrador, né, assim é que a memória manda. Então, é a letra C, colegas, letra C. Questão 14. Mais um texto do belíssimo Grande Sertão Veredas e o enunciado. O trecho de Guimarães Rosa mostra uma forma peculiar de escrita, denunciada pelos recursos linguísticos empregados pelo escritor. Dentre as características do texto, olha como os concursos adoram cobrar a linguagem de Guimarães Rosa. Letra A, né? O emprego da linguagem culta na voz do narrador? Não, já está errada de cara, né? O emprego é de uma linguagem oral, de uma linguagem que traduz o falar de um homem simples do sertão. Letra B. A recriação da fala regional no vocabulário, na sintaxe e na melodia da frase. Perfeito. Gabarito é letra B. A fala regional, ela é recriada. Veja que esse verbo foi essencial para que ela estivesse certa. Então, ela não é reproduzida, né? Ela é recriada na sintaxe, na melodia, né? E no vocabulário. A letra C diz: o emprego da linguagem regional predominante no campo do vocabulário. O emprego da linguagem regional predominantemente no campo do vocabulário. Bem, essa não é a mais correta, né? O emprego da linguagem ela reduzida simplesmente ao campo do vocabulário. A letra B trouxe aí recriação no vocabulário, na sintaxe e na melodia. Ela trouxe algo bem mais amplo. A letra D, a apresentação da língua do sertão fiel à fala do sertanejo. Não há essa fidelidade, é por isso que a letra B chamou a minha atenção pela palavra recriação. Letra E, o uso da linguagem culta, sem regionalismos, mas com novas construções sintáticas e rítmicas. Não, está errado linguagem culta e está errado dizer que é sem regionalismo. Questão 15, né? Temos aí uma afirmação. O romance narrado em primeira pessoa, em monólogo ininterrupto por um velho fazendeiro do norte de Minas. Ora, trata-se de qual romance e de qual escritor? Letra D, é óbvio. Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Questão número 16. Considerando-se a narração do julgamento de Zé Bebelo uma das cenas mais clássicas de Grande Sertão Veredas, é correto afirmar que este fato, letra A, significou a chegada de uma nova ordem jurídica ao sertão? De cara, a correta é a letra A, ou seja, o julgamento de Zé Bebelo institui, né, algo diferente, algo nunca visto. Alguns jagunços, inclusive, estranham, né? Mas a nobreza de Joca Ramiro traz uma nova ordem, né, jurídica ao sertão. Letra A. Aumentou o poder dos grandes chefes, né, de jagunços? Não representou isso. Né? Representou a continuidade do mando de Joca Ramiro? Não. Né? Legitimou o princípio da vingança e o uso da violência? Muito pelo contrário. Né? O julgamento propiciou mais civilidade na aplicação da ordem. Questão 17.
Marque a afirmação que não corresponde ao trecho que foi dado aí de Grande Sertão Veredas. Um texto, um dos mais bonitos textos da obra. Letra A. Trata-se de uma narrativa oral, perceptível pelo uso de vocativos como senhor, moço. Verdade, não marcaremos essa, portanto. É verdadeira. Deus age sutilmente, lei do mansinho, enquanto o diabo o faz de maneira escancarada, às brutas. Isso é verdade, basta conferir a leitura do texto. Letra C. Na vida, tudo flui incessantemente, nada é estático. As pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas. Verdadeiro, verdadeiro. E é isso que chama a atenção para o narrador como o mais importante e bonito do mundo. As pessoas não estão prontas. Letra D. O milagre resulta do inesperado, do modo contido, se economiza, e não do espalhafatoso. É verdadeiro. O milagre resulta do inesperado, do modo contido. Então Deus age na espreita, devagarzinho, de repente o milagre se opera. Então não é espalhafatoso. E letra E. O termo traiçoeiro atribuído a Deus possui sentido pejorativo, depreciativo. Não. Ao dizer que Deus é traiçoeiro, ele está dizendo que Deus age de modo que os homens não conhecem, de modo que os homens não podem prever. Deus age sem roteiro. Quando Deus age, o homem se pega desprevenido e, portanto, ele usa essa palavra. Ele age de modo traiçoeiro, mas não no sentido pejorativo. Portanto, vamos marcar letra E. Questão 18. Assinale a alternativa correta em relação ao trecho que foi oferecido. Questão 18. Vamos lá. Letra A. Nonada remete a uma situação anterior, pressuposta no início do romance, sobre a qual o narrador e o ouvinte estariam conversando. Opa, vamos lá. Nonada é a primeira palavra do livro, é a palavra que abre o livro. E ela significa não foi nada, bagatelas, ninharia, assunto sem importância. Por que ele falaria nonada? Do nada? Para nada? Não, ele responde nonada exatamente porque nós precisamos prever que houve uma situação anterior. Houve o barulho de um tiro, provavelmente o doutor se assustou, e o Riobaldo então responde: ô doutor, foi nada não, não nada. Então a letra A está verdadeira. A letra B diz: as palavras do narrador indicam que o Senhor compreendeu adequadamente o ocorrido. Não. Ele está dando uma longa explicação. Tiros que o Senhor ouviu foram briga de homem, não. Então, se o Senhor tivesse compreendido adequadamente o ocorrido, não haveria necessidade dessa explicação. Letra C. A interpretação do interlocutor sobre os tiros está equivocada, pois aquilo que ele pensou não poderia ocorrer no sertão. Errado, ocorre muito no sertão, violência. O narrador Riobaldo está apenas dizendo que não foi o caso. Letra D. O aparecimento do bezerro com máscara de cachorro não causa estranheza entre os sertanejos. Causa sim, causa muita estranheza. Errada. Para o narrador, os tiros sempre indicam que houve morte de homens. Não. É o que está, portanto, na letra A. Questão 19, meus amigos. Temos mais uma vez o texto e o enunciado. No texto, o narrador. Então, qual a alternativa que completa aí? O narrador. Letra A. Sugere que a narração de eventos significativos não permite uma visão abrangente da vida. Errado. Errado. Na obra Grande Sertão Veredas, sempre nós teremos uma visão abrangente da vida, uma visão ampla. Letra B.
Admite que sua narrativa sinuosa visa confundir e enganar o interlocutor. Errado. A narrativa é sinuosa por razões subjetivas, né? Ele não tem a menor intenção de enganar. A sua intenção é ser claro. Às vezes, inclusive, na intenção de ser claro, ele acaba criando, né, subterfúgios, micronarrativas. Letra C. Sugere que a narração de eventos significativos não cabe em uma narrativa linear. Perfeito. Essa é a resposta. Ele diz, olha, contar seguido, alinhavado, só mesmo coisas de rasa importância. Então, número 20, amigos, chegamos aqui à última questão do material. Ainda sobre a obra Grande Sertão Veredas, considere os seus conhecimentos textuais e, a partir da leitura do excerto apresentado, assinale a alternativa correta. O texto é uma narrativa em primeira pessoa e utiliza linguagem arcaica e rebuscada para inserir o leitor no universo mágico da obra. Bem, definindo a linguagem do autor somente como arcaica e rebuscada, eu vou ficar com o pé atrás, vou ler as outras. A letra B. O texto apresenta considerações do eu lírico sobre o seu pensar e o seu viver, utilizando assuntos do cotidiano e linguagem coloquial. Olha, essa letra B me parece bem mais acertada. Né? Ele usa aí o termo eu lírico. Poderia estar errada porque o texto trata de o texto em questão é um romance e não uma poesia? Bem, o próprio Guimarães Rosa, né, ele identifica elementos poéticos em sua obra. A obra do Grande Sertão Veredas já foi tratada por muitos teóricos como um poema em prosa. Então, né, acho que a letra B também é uma possibilidade. A letra B está a mais correta até agora. Letra C. O texto é um exemplo de poesia, pois identificamos todos os elementos que caracterizam esse tipo de texto. Opa, todos não. Né? Por exemplo, o texto não está em versos. Esse seria, né, um dos elementos característicos de um poema. Né? Então, todos os elementos é uma generalização descabida. Letra D. Tendo em sua construção textual muitos antônimos, o excerto demonstra que o texto é ambíguo e de difícil interpretação. Não, também é uma associação equivocada. Vamos marcar como gabarito aquilo que está na letra B. É o mais acertado. E é isso, meus amigos. Por hoje nós ficamos por aqui e até mais um dos passos da nossa travessia. Um grande abraço.